Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renan Ferraz e como vocês que já acompanham este canal podem perceber, tô com uma voz meio estranha porque do nada amanheci gripado. E quando eu falo do nada, é porque eu nem saí de casa direito. Então, pra mim é realmente do nada. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque eu tô aqui na cozinha da minha casa, né, fazendo meu café da manhã. E eu tive essa ideia de fazer esse vídeo porque eu sempre falo sobre coisas objetivas, né, que você tem que mudar para poder imigrar. Como, por exemplo, a coisa do questão do dinheiro, a questão da língua, né, a pesquisa bem feita da região para onde ir, né? E eu tava pensando, porque quando eu acordo cedo, eu primeiro tomo um cafezinho direto da máquina do expresso mesmo, e aí depois eu vou fazer umas coisas, vou ler, vou ver algumas notícias, né, do dia, porque como eu estou a 5 horas, né, à frente do Brasil, tem muita coisa que acontece que eu tô dormindo. Então eu acordo e tento me atualizar um pouco, especialmente aí em ano eleitoral, me interesso bastante pelo assunto, então é isso que eu faço. E aí quando dá um determinado horário, um pouquinho mais tarde, eu faço já um café da manhã bem reforçado e é exatamente o que eu como há, sei lá, mais de 6 anos, assim, de verdade. Bom, o chão da minha cozinha é um chão bem barulhento, então eu espero que não atrapalhe muito aí a gravação. Mas enfim, como eu disse, eu sempre falo de coisas, de aspectos bem objetivos, né, do imigrar. Mas imigrar é nada mais nada menos do que você mudar de vida, né? E às vezes, para a gente mudar de vida, a gente precisa fazer alguns sacrifícios, né? Sacrifícios com o nosso tempo, principalmente com o nosso tempo. Então, eu decidi falar sobre isso hoje, porque o que eu venho buscado na minha vida nos últimos anos é também tentar crescer e melhorar como pessoa. E eu quero também aproveitar esse espaço aqui para compartilhar também essas reflexões com vocês. Eu lembro que quando eu estava me preparando, né, para vir para cá, tiveram várias coisas que eu mudei, né, da minha rotina mesmo, né. Então, além de estar me preparando, né, para vir para cá, preparando eu falo com sentido sempre objetivo, né, estudando a língua, trabalhando, né, juntando dinheiro, mas eu também tinha mudado, eu também mudei escolhas que eu fazia no meu dia a dia. Por exemplo, eu saía muito, né, eu não falo de sair para ir para balada, essas coisas, mas eu sempre gostei, por exemplo, de comer fora, de ir em restaurantes, conhecer lugares, né, sempre gostei desse tipo de coisa, sempre. Então, é lógico que é um hábito, né, um gosto que custa dinheiro. Então, se você sai muito, provavelmente você também gasta muito dinheiro, né? E isso, para quem está querendo mudar de vida, está querendo mudar, enfim, de país, não é uma lá boa ideia. Uma outra coisa que eu segurei bastante assim a bronca durante pelo menos um ano, só no finalzinho ali que eu fiz a minha festa de despedida, aí eu, né, deu uma extravasada, mas durante aquele ano, por exemplo, foi um ano que eu bebi muito menos, não é? Eu gosto de beber, eu gosto muito de vinhos, sobretudo, cervejas também, né? As ditas artesanais, gosto muito, aprendi até a fazer, inclusive. Mas eu gosto muito de vinho, e vinho no Brasil é uma coisa cara, um gosto caro, sempre foi. Especialmente se você não bebe os vinhos de sempre, né? Os vinhos, aqueles vinhos doces, ruins baratos. Então, naquele ano, eu lembro que eu bebi, assim, muito menos de verdade. Uma outra coisa, eu. Aí pra mim foi um sacrifício, não porque foi ruim, tá? Porque eu tenho um ótimo relacionamento com a minha família, sempre tive. Mas pra mim era muito importante ter a minha individualidade, meu próprio espaço. E naquele ano eu voltei pra casa dos meus pais, né? Eu fiquei praticamente um ano ali morando com eles e foi ótimo, porque eu também consegui, né, economizar ali um dinheiro interessante, né, para poder fazer essa mudança assim de vida. E repito, não é que o sacrifício, eu falo, é às vezes abrir mão de uma coisa que você não abriria mão normalmente para algo maior, para algo que vai de fato mudar a tua vida, né? Disso que a gente tá falando aqui hoje. Cara, uma coisa, cara, eu não tô exagerando, eu faço ovos no café da manhã todos os dias, desde que eu morava
perto ali da Cracolândia, isso foi em 2017, 18. Antes não foi uma coisa que eu cresci fazendo, foi um hábito que veio já adulto. Aqui, uma cartela com 10 ovos custa R$ 2,49, 2,49 €. Quando eu tô sozinho, dura tranquilamente uma semana, né? Eu faço 2 por dia, então dura aí de segunda a sexta, tranquilo. E aí quando eu tava pensando nesse vídeo aqui, tem uma frase que eu uso muito com os meus amigos, né, nas nossas conversas e tal, que o progresso você constrói no silêncio. Não é uma frase assim que você diga, uau, que espetáculo, não sei o quê. Eu, sinceramente, nem sei se eu já ouvi ela em algum lugar e é por isso que ficou na minha cabeça, mas é algo que eu digo há muito tempo, que o progresso, ele se faz no silêncio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ninguém precisa saber, cara, que você tá, por exemplo, guardando dinheiro para estudar fora, para morar fora, para, sei lá. Ninguém precisa saber disso. Ninguém precisa saber que você está estudando, por exemplo, uma língua nova, que você está começando a estudar uma língua nova. Vocês sabiam que é muito difícil, assim, a parte mais difícil do aprendizado de uma língua é justamente começar. Até o nível ali A2, mais ou menos, que já seria já o finzinho do iniciante, é muito difícil porque você precisa criar uma disciplina para estudar aquela língua. É tudo novo, você precisa vencer a preguiça mesmo. Então, o fato de você progredir em silêncio faz com que você chegue muito mais rápido, na minha opinião, a um nível, por exemplo, B1 de uma língua. Uma outra coisa que eu atribuo a isso também é o fator comparação. Quando você progride em silêncio, ou seja, que você não está falando para as pessoas todos os seus passos, você cria menos comparação, tanto das pessoas com você, tanto de você com as pessoas. Você não sabe porque a pessoa está comprando tal carro, porque a pessoa está comprando tal casa. Redes sociais contribuem muito para isso. Redes sociais, mas é tudo mentira. Dificilmente as pessoas postam realmente a realidade das coisas. Ah, posta que está numa concessionária comprando um carro novo, mas, por exemplo, não fala das condições que aquele carro está sendo comprado. Sabe, a gente vê casos aí no Brasil de gente que, por exemplo, a pessoa ganha R$ 2.500, tem o salário, como se diz, tem o nome limpo, ou seja, consegue financiar um carro, e o negócio é aprovado com parcela de tipo R$ 1.500, R$ 1.800, e a pessoa ganha R$ 2.500. Como é que ela vai sobreviver com o resto? E tem isso, tem um monte de vídeos aí falando sobre isso. Então você não sabe em que condições a pessoa está fazendo o que ela está fazendo. Então não se compare a ela. Outra coisa, por exemplo, em relação a línguas. Cara, vai ter gente que vai ter mais facilidade com o estudo de línguas, vai ter gente que vai ter menos facilidade com o estudo de línguas. Mas você não vai ter gente que vai estudar e não vai aprender. Se você se esforçar de verdade, você vai aprender. De um jeito ou de outro você vai aprender, cara. Você tem que aprender. Eu lembro que eu tinha um bloqueio quase, sabe, quase espiritual com o inglês. Até o fatídico ano de 2010, que foi o ano que eu fui para os Estados Unidos, né? Eu já contei essa história num outro vídeo. E aconteceu uma cena que eu estava dentro do avião, né? Tava com os meus amigos, né, ali do curso, e tinha uma amiga ao meu lado, e a comissária de bordo passou e ofereceu água ou suco. E eu não entendi, porque eu não falava inglês, então eu não entendi a pergunta, né? E aí a minha amiga falou assim, ela tá perguntando se você quer água ou suco. Eu falei, não, eu quero suco. Aí ela pediu pra mim um suco, né, um suco de laranja. E ela olhou pra mim e falou assim, pô, você não... porque você não sabe pedir um suco. Eu tinha 18 para 19 anos, nunca havia estudado inglês de verdade, além daquele inglês de escola pública, né? The books on the table. E aquilo ali, cara, não vou falar que me feriu, mas eu fiquei, tipo assim, eu fiquei emputecido, cara, de verdade com aquilo ali. Aí eu falei, meu, a gente vai viajar e quando eu voltar pro Brasil eu vou aprender. E a força da raiva, o ódio fez com que eu aprendesse, assim, pelo menos era um nível de comunicação do inglês. Depois, um pouco depois eu fui fazer curso mesmo. E quando eu percebi que eu tava falando, porque aí eu fui de novo para os Estados Unidos só em 2013. E aí eu já voltei diferente, que eu fui para ficar um tempo, que eu queria estudar lá. Então, eu já fui com uma outra vibe, uma outra energia, falando, me comunicando com as pessoas, fazendo amizade. E aí eu pude, inclusive, aproveitar melhor o país, né, por conta disso. Tipo, eu não fiquei anunciando que eu falava inglês, que eu estava estudando inglês.
Um dia, simplesmente, as pessoas me viram falando, né? E aí eu lembro que era sempre um comentário assim, ah, não, ó, nas viagens, né, com grupo, pessoas, sempre tinha alguém que falava, ó, ah, não, Renan, fala com o Renan que ele fala inglês, não sei o quê. Cara, mudou a percepção das pessoas e elas nem viram. Só que eu não aprendi inglês de um dia para o outro. Foram ali, ó, meses e meses de estudo. E quando eu fiz um curso intensivo, olha que loucura, eu fiz um curso que eu fazia 3 aulas semanais de 3 horas e meia. Meu, faz as contas aí. São mais de 10 horas por semana. Só estudando ali, ó, com o professor, fazendo exercício, tirando dúvidas ali no tete a tete, né? Por exemplo, eu tenho uma querida amiga que ela é casada com um americano, né? Um cidadão americano. E ela não sabia, cara, que eu falava inglês, né? Mesmo a gente morando na Itália, ela vendo eu falando italiano, mas ela não sabia que eu falava inglês, porque é normal também ver pessoas que, de repente, falam italiano, falam espanhol e não falam inglês. É normal isso. E aí, quando eu cheguei para visitar eles, eu fui falando com o marido dela, ele desenrolando em inglês, conversando, e aí já foi muito mais legal, porque, pô, a gente já fez ali uma amizade, aí já passou uma segurança, uma confiança, e aí depois ela falou, pô, que legal, meu, você falando aqui inglês, é bom que a gente pode conversar de boa, não precisa ficar pausando para explicar o que tá falando, ótimo isso. Parece uma coisa pequena, a gente tá em 2026, não é? Mas lá, por exemplo, em 2010, era um diferencial. Porém, com isso, com essa história, eu quero dizer e insistir que o progresso você faz em silêncio. É nisso que eu acredito. Eu gosto muito de comer aqui na cozinha, né? Apesar de ter um cantinho alemão aqui na minha casa, mas eu gosto de comer aqui na cozinha porque eu tenho uma vista pro jardim. E aí eu deixo a janela aberta. E ali atrás tem uma plantação de maçãs. É óbvio também que a cozinha agora tá bagunçada porque eu tô comendo, tô cozinhando, tô fazendo as coisas. Tô agora aqui cortando uma banana para comer também. Eu corto em pedaços, né? Em fatias e coloco um pouco de aveia por cima. Isso eu peguei da minha namorada. Isso aí ela já tinha esse hábito. Isso eu incorporei na minha alimentação, no meu café da manhã. Esse já não é sempre que eu faço, mas bastante, assim, tipo 3 vezes por dia. Quer dizer, vocês estão vendo que eu me alimento bem, né? Porra, como é que eu fiquei doente, cara, sem sair de casa, bicho? Cara, eu tô de verdade, tô chateado por ter ficado gripado do nada em pleno verão, meu. Pô, é uma outra coisa que eu faço normalmente eu já lavo a louça enquanto eu tô preparando as coisas, mas como eu tô falando com vocês, então eu já decidi que eu vou lavar a louça só depois de comer. Então, outra etapa aqui no meu café da manhã, eu esquento o pão ali na air fry, porque ele fica com quase uma torrada, como dizem ali na minha quebrada, e fica muito bom, cara. Torradinho assim, ó, com um cream cheese, meio cariano, né? e ovos mexidos com tomate picado. E de fato, eu juro por Deus que é isso que eu como todos os dias, religiosamente. E voilà, é exatamente esse aqui o meu café da manhã, todos os dias. Ali minha canequinha que entrega a cidade onde eu moro. Daqui a pouco eu vou colocar um Cavaleiros dos Zodíacos ali naquele tablet. Desculpe, fiz uma pausa porque eu já estava começando a não conseguir, tipo, concatenar as ideias de tanta fome que eu dava. Então eu acredito que se você fazer o teu progresso no silêncio, se você não ser um boca aberta, uma pessoa que sai falando, contando tudo da própria vida para os outros, e se comparar menos com as pessoas também, porque cada um tá na sua correria, cada um tá atrás do seu objetivo, e às vezes o que é uma vitória para você não é uma vitória para outra pessoa. E vice-versa. Mas disciplina com os estudos, disciplina com a questão do dinheiro, né? E claro, não ter preguiça de pesquisar. Porque afinal de contas, imigrar não é um bicho de 7 cabeças, sabe? No passado, as pessoas imigravam por também N motivos e às vezes você não tinha nem como se programar. Você simplesmente botava a mochila nas costas e fugia com o que tinha em mãos. E pessoal, eu sei que tudo isso que eu tô falando parece muito óbvio, tá? Mas as coisas óbvias também devem ser ditas, porque às vezes a gente precisa ouvir uma coisa óbvia ali, sabe, de um terceiro, porque, enfim, parece que falta essa coisa para te convencer, né, a fazer a coisa direito.
Então hoje eu quis trazer vocês aqui para o meu café da manhã, para trocar essa ideia. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí sua impressão, curta, compartilhe também com as pessoas que você acha que podem se interessar. E é isso, gente. Volto quando estiver menos gripado. Valeu!